Você já se sentiu muito mal ou esgotado emocionalmente depois de uma conversa difícil com algum membro da sua família? Geralmente, conflitos familiares são desafiadores porque envolvem vínculos profundos, histórias antigas, emoções mais intensas. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como lidar com esses conflitos de forma mais clara, mais objetiva e principalmente como você se proteger emocionalmente. Conflitos familiares mexem muito com as pessoas porque geralmente é de onde vieram os primeiros afetos, os primeiros desencontros, é basicamente o primeiro contato social. E as relações interpessoais geralmente são desafiadoras, vão ter aspectos positivos, mas também vão ter aspectos negativos. E mesmo que você tenha se desenvolvido com uma boa base familiar, mesmo considerada saudável. Portanto, quando existe um conflito, não são só fatores do presente que ficam atrelados. Geralmente vem gatilhos, situações do passado à tona. Às vezes sentimentos de culpa, de sensação de obrigações, tristezas, ressentimentos, às vezes alguma mágoa do passado, enfim. Podem vir vários gatilhos emocionais que já estão desde o passado sendo arrastados e no presente acabam ficando mais intensos devido a um desentendimento atual, algo que aconteça no momento presente. Ou seja, nem sempre o problema está no presente. Muitas vezes é um acúmulo de situações do passado. Então, reconhecer isso já é um primeiro passo para você lidar com as situações do presente com mais consciência. Dessa forma, tenha clareza do que está ao seu controle mudar ou resolver e o que não estaria no seu controle, porque não vai depender só de você. Para que a harmonia se estabeleça, vai depender de todas as partes envolvidas na situação. Mas, embora nem tudo esteja sob o seu controle, uma coisa está, que é a forma como você vai reagir e lidar com essas situações conflituosas. E para te ajudar com isso, considere se fazer algumas perguntas, como por exemplo, será que eu estou esperando que o outro mude para que eu me sinta em paz, para que eu me sinta bem? Eu consigo colocar limites sem brigar, sem me desentender com o outro? Será que a forma que eu estou pensando essa situação ou que eu esteja reagindo a essa situação é realmente saudável? É necessária? E também se pergunte, qual é o meu papel nessa dinâmica familiar? Aqui é um ponto bem importante, porque muitas vezes dentro da família os papéis podem se inverter. Então, os filhos às vezes começam a fazer o papel dos pais, ou às vezes começam a fazer papel de pai ou mãe dos irmãos e por aí afora. Então, esses papéis têm que estar bem definidos. Se você é filho, você precisa estar no papel de filho. E se você é pai ou mãe, você precisa estar dentro do seu papel como pai e mãe. E por aí afora. Quando esses papéis se invertem, que é o que costuma acontecer, os problemas começam a ter mais intensidade, principalmente a longo prazo, porque os papéis já estão todos invertidos ou bagunçados. Em termos simples, talvez você esteja tentando fazer um papel que nem é o seu. Então, considere fazer essa reflexão, porque essa consciência te tira do automático, porque muitas vezes as pessoas vão agindo dessa forma inconscientemente. Então, ter consciência já te ajuda a analisar e rever os seus próprios comportamentos e, como falei, qual é o seu papel dentro da sua família.
A partir dessa clareza, você precisa se proteger emocionalmente caso esteja de fato passando por algum conflito familiar. Mas se proteger emocionalmente não significa se afastar de todo mundo, se tornando uma pessoa fria. Isso, inclusive, pode machucar você, os seus próprios sentimentos e só piorar o problema. Porém, isso não significa que você não vai ter que parar e analisar o que está se machucando, o que está te machucando e agir com responsabilidade sobre os teus sentimentos. E algumas das formas de você fazer isso é colocar limites saudáveis. Não é grosseria você sinalizar sobre que tipo de comportamento te prejudica, te faz mal, te deixa se sentindo desconfortável. Mas claro que tudo vai de como você fala. A questão não é o que você vai falar, mas como você vai falar, porque aí já faz uma enorme diferença. Outro passo importante é evitar entrar em discussões num momento de raiva, num momento de irritabilidade. Portanto, espere os teus ânimos se acalmarem para que as coisas não fiquem piores. Um outro ponto extremamente importante é você fortalecer a sua autoestima fora da dinâmica familiar. Não fique esperando por validação, reconhecimento, especialmente das pessoas que você tem tido maiores conflitos ou que tenham te criticado. Você precisa se fortalecer fora desse ambiente familiar, porque aqui muitas pessoas tropeçam, porque às vezes até inconscientemente ficam esperando um reconhecimento, uma validação de alguém em específico e às vezes essa validação não vai acontecer. Então preste atenção se você não está esperando por essa atitude de alguém que seja importante para você. E tenha clareza sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos. O que esse conflito está te causando? Está te causando frustração, tristeza, raiva, angústia, desânimo? O que você sente perante a isso? Esse é um acolhimento que você precisa fazer com você. Não fique escondendo as suas emoções, porque provavelmente se você fizer isso vai piorar todo o cenário. Então reconheça para você. E então vem uma parte importante, que é a comunicação assertiva. Uma comunicação clara, objetiva, onde você se posiciona, mas com cuidado. Só que não espere que você vai, mesmo que você tenha uma comunicação clara, convencer os demais. Muitas vezes as pessoas vão discordar de você e aí você precisa lidar com isso. E um exemplo de uma comunicação objetiva, mas uma comunicação gentil que pode ajudar muito mais do que se fosse uma comunicação muito crítica, é, por exemplo, ao invés de você falar, você nunca me escuta, fale o que você sente. Quando eu não sou escutado, eu me sinto frustrado. Esse exemplo mostra que você está sinalizando o que você sente, mas você não está acusando a outra pessoa. Porque aí, geralmente, o outro entra na defensiva. E aí o diálogo já começa de uma forma disfuncional. Então, seja firme, mostre o que você sente, mas tome cuidado com as palavras que você usa. Tente ser gentil o máximo que você conseguir, mesmo que às vezes seja difícil em momentos mais conflituosos. Mas essa fala é extremamente importante e pode mudar todo o cenário de uma conversa. Até porque esse tipo de diálogo sinaliza um respeito maior por você e também pelo outro, o que claramente pode auxiliar numa conversa mais branda. Outro ponto importante é que nem todo conflito precisa ser resolvido na mesma hora. É salutar também você parar, pensar, analisar a situação, dar um tempo para você. Isso também mostra um autorrespeito.
Ainda mais se você percebe que a outra pessoa está muito irritada. Então, muito provavelmente não é o momento para ter um diálogo assertivo. As chances disso dar errado são muito grandes. Então, você pode, nesse exemplo, falar para a pessoa: olha, com calma, a gente volta nesse assunto e dessa forma a gente pode conversar com mais tranquilidade. Então, mostre a sua preferência de conversar com tranquilidade. Isso não significa que você vai estar fugindo da conversa. Você apenas vai estar escolhendo não brigar e ter uma possibilidade de acerto nessa situação. E reforço a parte de você não rotular a outra pessoa fazendo generalizações do tipo: você nunca me escuta, você nunca me entende. Essa atitude geralmente coloca o outro na defensiva. Então, sempre tente usar a seguinte linguagem: quando você faz tal coisa, eu me sinto dessa forma, e por aí afora. Evite também trazer situações mal resolvidas do passado num momento de conflito no presente. Então, um exemplo bem simples: caiu um copo, gerou uma discussão. Pronto, nessa discussão começam a vir coisas lá de 10 anos atrás. Por quê? Porque estavam mal resolvidas. Então, num exemplo bem simples e corriqueiro como esse, espera a poeira baixar, depois, com tranquilidade, você traz todo aquele passado que você deseja trazer à tona, mas num momento de calma, de tranquilidade. E tenha suporte emocional fora da sua família. Então, procure ter contato com amigos, com terapeutas, com pessoas que você possa confiar, que sejam fora dessa dinâmica familiar, para que você possa se sentir ouvido, apoiado, para que você tenha com quem conversar em momentos mais difíceis. E também lembre-se de cuidar de você, especialmente depois de um momento difícil que você tenha tido com algum familiar. Se pergunte: quais são as tuas necessidades dentro dessa situação? E cuidar de você depois de um possível conflito é extremamente importante. Então você precisa ter clareza sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo. E aí se faça perguntas que te mostrem, te sinalizem as tuas necessidades. Então podem ser: o que eu senti, do que eu precisava nesse momento, o que eu posso fazer por mim agora que vai me ajudar a se sentir melhor ou pelo menos menos desconfortável. Essa atitude, inclusive, pode te ajudar a não se sentir tão culpado ou magoado diante desses conflitos. Ou seja, pode te ajudar a lidar melhor, seja qual for a circunstância. Isso não significa que você não vai sentir um certo desconforto, mas pelo menos que não seja tão intenso. E por último, aprenda a encerrar internamente conversas que não foram concluídas. Às vezes, ou muitas vezes, você não vai conseguir lidar com a situação da forma que você gostaria, ou você não vai ter o resultado do outro que você de fato gostaria. Muitas vezes você não vai ser ouvido, não vai ser compreendido. Então, para que você não fique num círculo vicioso de ruminação sobre esses assuntos, encerre você esse assunto com você mesmo. Você precisa dar um basta nesse diálogo interno, porque senão você corre o risco de ser atormentado pelos teus próprios pensamentos, o que vai ser muito mais nocivo até do que o desentendimento em si. Às vezes para outra pessoa já vai estar até mais resolvido, mas você vai ficar ali, naquele diálogo interno que só vai te fazer remoer a situação e tornar tudo mais penoso. Então, essa reflexão você precisa ter, porque do que vai adiantar você ficar nesse diálogo interno, pensando no que você deveria ter feito ou falado. Então esse encerramento é crucial para a tua saúde mental, para o seu bem-estar.
Entenda que a sua paz interior não precisa depender apenas de um acordo com a outra parte, com as pessoas envolvidas, mas sim da sua decisão. Até vou repetir, vai depender muito mais da sua decisão de seguir em frente. E para encerrar, entenda que conflitos familiares fazem parte. Todas as famílias vão ter algum tipo de desentendimento, então por que com você seria diferente? Claro que tem famílias e famílias, situações e situações, mas você vai precisar olhar para você, tendo essa autorresponsabilidade de cuidar da sua saúde emocional. E talvez você tenha que lidar com alguns conflitos sozinho. Nem sempre você vai conseguir a outra parte disposta a também resolver os problemas. E aí você não pode ficar à mercê do outro. Então reflita sobre você, sobre quais são os teus limites. Às vezes um afastamento é necessário, inclusive para que as relações sejam melhores, às vezes afastamento físico. Então você precisa parar e considerar essas possibilidades. Porque muitas pessoas esquecem de olhar para suas vidas, de olhar para si mesmas e ficam presas numa dinâmica familiar que nem sempre é saudável. E mesmo que seja saudável, cada um também precisa olhar mais para si, se priorizar muitas vezes e cuidar também da sua própria vida, das suas demandas pessoais. A família, ela é importante, mas ela também não tem que tomar conta de toda a vida da pessoa. Precisa ter outras relações interpessoais na sua vida e não só a base familiar. Então pense nisso, reflita sobre você e se cuide. A sua saúde emocional merece essa prioridade. E se esse tema sobre família te chama a atenção, aguarde os próximos vídeos que eu vou estar falando sobre o conceito de famílias emaranhadas e também, num próximo vídeo, de famílias desligadas, para que você também entenda qual que é a sua estrutura familiar. A exemplo das famílias emaranhadas, muitas vezes há um excesso de envolvimento emocional. Em termos simples, às vezes é um se intrometendo na vida do outro. E no caso das famílias desligadas, geralmente existe limites muito rígidos entre os membros, às vezes um afastamento muito grande, falta de apoio e da comunicação, gerando uma baixa coesão familiar. Em termos simples também seria aquela ideia assim, é cada um por si, Deus por todos. Então, nos próximos vídeos esses serão os temas a serem trabalhados. Até o próximo!